Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos adentrar a Sua presença. Pai querido, Pai amado, peço, Senhor, que não seja eu, Pai, que venha falar, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, através da minha vida. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, de cada pessoa que está aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã, e que possamos receber a Tua palavra e guardar, Senhor, em nossos corações e, principalmente, praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma pequena introdução. Eu já estava meditando na palavra, né? E fazer o devocional. Esse é o devocional. Amém. Aí estava meditando na palavra e Deus me fez abrir ali naquela passagem de Jesus e a mulher samaritana, lá em João 4. E a primeira coisa que me veio quando eu comecei a ler a palavra, né? Por que, né? Que os samaritanos e os judeus, eles tinham aquela diferença, digamos, eram inimigos, né? Assim podemos dizer. E daí eu fui dar uma pesquisadinha, né? Então, tudo começou, era assim, ó, tudo começou depois da morte do rei Salomão. Os dois, Israel foi dividido em dois reinos. Tá? O reino do norte, que era conhecido como Israel, e a capital naquela época era Samaria. E o reino do sul, que era conhecido como Judá. E a capital era Jerusalém. Então, quando o reino do norte foi conquistado pelos assírios, muitos habitantes das 10 tribos foram exilados. Quer dizer, eles foram presos, eles foram levados para a Síria, cativos. E os samaritanos que ficaram, né, os remanescentes, pode dizer, que não foram presos, eles ficaram. Né? E quando os assírios, né, conquistaram o reino do norte, eles também trouxeram, né, outros povos que estavam cativos da Síria. Então, esses dois povos judeus ali se juntaram com o povo sírio. Então, deu origem dos samaritanos. Para os judeus, os samaritanos são impuros, considerados impuros por causa dessa mistura de judeus com os assírios. Para vocês conseguirem entender um pouquinho, tá? Então, por que os samaritanos e judeus eram inimigos? Eles tinham diferenças religiosas, eles tinham diferenças étnicas, certo, né? E a disputa sobre o local do templo. Então, o reino do norte, que era conhecido como Israel, eles construíram um templo. E o outro reino do sul também construiu um templo. Então, eles disputavam, eles achavam que o reino do sul falava que para eles adorarem tinha que ser em Jerusalém. E o reino do norte não. Eles queriam adorar nesse outro templo que eles construíram. Deixa eu ver o nome aqui. Monte Gerizim. Esse é o nome. Só para vocês conseguirem entender o porquê. Né? Os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos. Né? Então vamos chegar agora à palavra. Dada a introdução. Então vamos lá. João 4. Eu vou começar do 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria,
chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu andei pesquisando também a questão também da mulher, que os judeus eles não podiam falar com mulheres, nem nas ruas, nem com as próprias esposas nas ruas. Então, tem uma parte lá mais para frente que os discípulos eles ficam admirados de Jesus estar conversando com uma mulher samaritana. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Eu vou continuar, mas eu queria falar algo que Deus tocou no meu coração. Então, ali fala que Jesus encontrou aquela mulher, na verdade, encontrou Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele parou ali no poço, provavelmente para descansar. Só que um ponto me chamou a atenção, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele poço, naquele momento. Ele sabia que meio-dia ela estaria ali. Jesus sabe de todas as coisas da nossa vida. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele sabe de tudo. Todo o controle está nas mãos dele. E quem que vem meio-dia pegar água? Imagina, meio-dia, aquele sol rachar um pouco, né? Ardido, né? Não é que é? Nossa, é muito ardido. Eu acho que é o sol mais ardido que tem, assim, do dia, né? Mas eu pensando ali, né? Por que essa mulher veio, né? Nesse horário, pegar aquela água? Eu imagino que ali mais pra frente ele fala: você está certo ao dizer. Ele fala assim: vá chamar o seu marido e volte aqui. Deus, Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Aí, sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas os seis judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo. De todas as coisas. Por que aquela mulher veio buscar água meio-dia? Aqui está uma das respostas. Provavelmente aquela mulher, aqui não diz,
Mas eu fico imaginando, Jesus falou que aquela pessoa que estava com ela não era o marido dela. Talvez seria um amante, ou ela seria uma mulher da vida, né? E Jesus, ele não estava interessado. Jesus, ele não olhou para as diferenças religiosas, ele não olhou para as diferenças éticas. Ele, sabe o que ele viu naquela mulher? Ele viu um potencial. Porque aquela mulher provavelmente foi pegar água ali porque não tinha. Geralmente as outras mulheres, imaginam comigo, elas iriam pegar água cedo. Porque, pensa comigo, meio-dia o sol vai achar um pouco. Né? Então, como ela sabia que aquelas mulheres, uma dedução minha, sabe? Como ela sabia que aquelas mulheres não estariam ali, digamos, na sociedade de mulheres de bem, vamos falar assim, aquelas mulheres não estavam ali, ela veio meio-dia pegar água. Porque ela sabia que ali ninguém poderia julgar ela, ninguém poderia olhar para o cara feio, né? Mas Jesus não. Jesus ficou à espera dela. E ela teve um encontro com Jesus ali no poço. Glória a Deus. Aí Deus falou comigo assim, muito forte. Hoje, o irmão Mazo aqui pregou, né? Sobre a banalização, né, do Evangelho. Falando. Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado. A gente deixa de falar do Evangelho, né? Porque às vezes tem algum preconceito pelo fato, às vezes do medo daquela pessoa ser de outra religião, né? O que eu aprendo aqui também é que Jesus, ele soube a hora certa de falar, de evangelizar. Porque ele esperou ela naquele local. Ele esperou ela naquele local. E ele deu importância para ela. Porque quando ela falou assim, um judeu falando comigo, o judeu não fala comigo, o samaritano, quem sou eu, né, para falar com um judeu? Então Jesus, ele teve estratégias para falar com aquela mulher, de evangelizar aquela mulher. Ele soube o momento certo, ele deu importância para ela. Ele olhou ela com olhos de amor. E o que Deus falou comigo, que muitas vezes a gente não olha as pessoas com olhos de amor. A gente julga as pessoas pela capa, pela aparência, ou pelo pecado, ou pelo que elas fazem. A gente tem que olhar as pessoas com os olhos dele. Jesus enxergou muito além do que o homem humano vê. Jesus enxergou um potencial. Sabe o que Jesus enxergou ali? Se você ler, eu não vou ler tudo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ler em casa. Jesus enxergou ali uma mulher evangelista. Ele enxergou. Será que a gente tem enxergado isso nas pessoas? Será que a gente tem visto com os olhos de Deus as pessoas com amor? E porque é o amor que vai salvar as pessoas. É Jesus. Vai ter um momento certo para a gente falar. Vai ter um momento certo, sabe? Eu trabalhei no hospital, ali no Hospital Win. E ali eu fiz uma amizade. A minha melhor amiga do serviço era uma banquista. A minha melhor amiga do serviço. Sabe? E quando eu comecei a ler essa passagem, eu lembrei disso. E era uma pessoa excepcional, assim, maravilhosa. E muito amorosa, muito carinhosa, uma pessoa maravilhosa. E eu sempre enxerguei, assim, ela com os olhos
de Deus, assim, sabe? Pedia muito para Deus. E a gente sempre conversava muito sobre Deus. Eu creio que, até hoje eu falo com ela, eu creio que a semente ali foi plantada. Em uma hora, eu sei que Deus vai tocar. Amém. Eu creio nisso. Então, às vezes, muitas das vezes você está no seu ambiente, a gente, não pode olhar para essas coisas, não pode olhar para essas diferenças, sabe? A gente tem que olhar com os olhos de Deus para as pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente não está vendo. Aquela mulher do poço, provavelmente era uma mulher que ela tinha tanto marido, já parou para pensar? Por que ela teve tantos maridos, né? Havia um vazio no coração dela, provavelmente, eu fico imaginando. Uma falta de amor, uma falta de carinho. A gente sabe, a gente que quando é solteiro, né, digamos assim, a gente sente essa carência, essa falta do amor, esse amor, vocês me entendem, né? De homem, de mulher. Provavelmente ela sentia. Não está na palavra aqui, mas é o que eu imagino. E quantas pessoas estão do nosso lado, no nosso trabalho, na rua, e a gente não tem visto com esse olhar. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais com esse olhar do Senhor, sabe? E derramar esse amor. E pedir para Deus o momento certo para falar. Sabe? Deus vai preparar o momento certo para falar. A gente não precisa, enfiar na cabeça das pessoas. A gente só precisa derramar o amor. Foi o que eu senti muito no meu coração que Deus falou comigo hoje. E quando aquela mulher tem um encontro com Jesus e recebe Jesus, ele se revela para ela, ela vai e anuncia para outras pessoas que Jesus mudou a vida dela, transformou a vida dela. E aquela mulher traz mais pessoas para o reino. Sabe? O que me fez lembrar agora também, no momento, eu estava na minha pior fase, assim, de vida. Em depressão, no meu pior momento. Deus envia as pessoas na hora certa para falar do amor dele para a gente. Eu trabalhava na loja 100, muitos já conhecem o testemunho, mas eu vou repetir de novo. Trabalhava na loja 100 e eu estava em depressão e eu não sabia. E eu, nas minhas orações, minha mãe sempre orava muito pedindo para Deus mudar alguém para falar do amor de Deus para mim. E Deus enviou uma pessoa para falar do amor de Deus para mim. É o bispo. E o bispo olhou para mim assim, perguntou para mim: moça, você está bem? Daí eu falei: estou passando uma tribulação, mãe. Daí eu lembro que ele falou para mim: eu posso pegar seu telefone? Eu vou passar para minha esposa, a gente está abrindo uma igreja. Pegou meu telefone. E eu não era de confiar em ninguém. Eles conhecem eu. Nem olhava no olho. Aí eles pegaram, aí ele pegou e passou o telefone para mim. E aí foi que Deus começou toda a obra dele na minha vida. Assim como da mulher do poço. Eu precisava daquela água da vida. E Deus mandou na hora certa, no momento certo, a pessoa para falar do amor de Deus para mim. E hoje, graças a Deus, Deus me transformou, Deus me curou, Deus me levantou, tem me levantado, tem me sustentado.
Eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque se não fosse Ele e as pessoas que Ele colocou na minha vida, eu não estaria aqui hoje. E é isso, amados. Hoje, todos vocês, todos nós, recebemos esse amor. E as pessoas dali de fora, elas também precisam. Que a gente venha pedir para Deus os olhos mais clínicos, assim, sabe? Mais clínicos como os dele, para olhar com amor, para olhar não com julgamento, para se colocar no lugar da outra. A empatia, né, que a gente aprende muito, né, na enfermagem. Não é só na enfermagem, na vida toda das pessoas, né? A se colocar no lugar do outro, a ver. Às vezes a pessoa está do teu lado, gente, está do teu lado, está morrendo e você não está precisando. Só de você abrir a tua boca e falar: Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, Ele pode saciar a tua sede, Ele pode mudar a tua história. Acho que chegou um tempo da gente, que a gente tem recebido muito, sabe? Mas sabem que eu percebo que tem acontecido muito. As circunstâncias da vida têm tentado paralisar as pessoas, as dificuldades, mas a gente não pode olhar para isso, sabe? A gente tem que olhar para Jesus, olhar para aquele que nos chamou, olhar e fazer a vontade dele. Aonde a gente for, levar o nome dele, levar a palavra dele, falar dele um tempo e fora do tempo. Ele é maravilhoso e Ele quer mudar. Ele quer mudar. Quer mudar a vida das outras pessoas que estão ali fora. Chegou o tempo da gente se despertar mesmo como igreja. Sabe? A gente está bem cheio. Eu estou falando, não está falando para mim. Deus falou comigo, entendeu? Deus falou comigo e eu estou passando. A gente está muito cheio dele. A gente tem. Só que a gente está transbordando aonde? Entende? É muito bom a gente estar aqui dentro da igreja, falando, né, em comunhão juntos. Mas a gente também tem que olhar para lá fora e trazer para que eles também possam receber, para que eles também possam viver essa vida de amor, essa vida com Jesus. Amém? Amém. Deus, o coração. Amém. Glória a Deus.